No dia 22 de junho de 1976, na região das Ilhas Canárias, na Espanha, um navio da escolta armada da Marinha Espanhola estava localizado na costa da ilha de Fuerteventura, uma das ilhas mais próximas do continente. Quando por volta das 9h27 da noite, avistaram uma luz amarelo-azulada muito brilhante se movendo em direção a um navio vindo da costa da ilha, que estava a cerca de 5,5 km de distância. A princípio, a tripulação acreditava se tratar de um avião com as luzes de pouso acesas, mas de repente esta primeira impressão foi apagada, pois o objeto apagou as suas luzes azuis amareladas e acendeu outra luz, que ficava girando como se fosse um farol. Neste momento, a luz não estava mais em movimento, e sim pairando sobre o mar. Após cerca de 2 minutos, uma grande auréola de luz muito intenso na cor amarelo-azulada surgiu. Após mais alguns minutos, a luz principal, que estava no centro dessa auréola, se dividiu em 2 partes, sendo que a parte menor ficou embaixo. Em seguida, uma nuvem azulada surgiu e a parte superior do núcleo luminoso começou a subir em espiral, em alta velocidade e fazendo um trajeto irregular, até que também desapareceu. A auréola principal, que permaneceu pairando sobre a água, pôde ser vista por cerca de 40 minutos pelas testemunhas, e seu brilho, mesmo que não fosse ofuscante, iluminava partes da terra e partes do oceano. Ao mesmo tempo, residentes das Ilhas Canárias, principalmente cidadãos de Galdar, Las Rosas e Agaete, viram o mesmo objeto esférico e brilhante no céu, mas um dos testemunhos mais completos foi o do Dr. Francisco Padrón León, que era médico e estava indo a bordo de um táxi para um atendimento a domicílio. De repente, os faróis do carro iluminaram um objeto esférico que possuía uma luminosidade suave. O objeto era transparente, pois Francisco e o taxista disseram que conseguiam ver as estrelas que estavam atrás do objeto. O objeto ainda possuía uma cor azulada e um raio de cerca de 30 metros. Na parte inferior era possível ver uma plataforma na cor de alumínio e em cima 3 aparelhos que pareciam ser painéis de controle no centro da esfera. Em cada lado, virado um de frente para o outro, haviam 2 seres que Francisco e o taxista estimaram como tendo entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Eles estavam vestindo um uniforme vermelho e suas cabeças eram cobertas por uma espécie de capacete. No centro desta esfera ainda havia uma espécie de tubo que emitia uma fumaça azulada. O objeto estava bem próximo da casa do paciente que o Dr. Francisco iria visitar, e ao se aproximarem com o táxi, o objeto reagiu, começando a aumentar de tamanho até alcançar o equivalente a um prédio de 20 andares. Apesar do aumento da estrutura, os seres, a plataforma e os controles nos quais eles mexiam se mantiveram do mesmo tamanho. Em seguida, o objeto começou a subir lentamente, emitindo um assobio muito suave. Neste meio tempo, o médico conseguiu descer do táxi, entrar na casa da família e avisá-los do fenômeno. Os parentes do paciente então saíram da casa e foram capazes ainda de ver o objeto, que naquele momento já estava bem alto no céu e parecia apenas com uma esfera luminosa. Até que, já bem alto no céu, a esfera foi reduzindo de tamanho até que desapareceu. Outra testemunha foi uma parente do paciente que o Dr. Francisco visitou e que morava ali próximo. Ela contou que estava assistindo televisão, quando de repente a televisão apagou e seus cães começaram a latir do lado de fora. Ela então foi para a janela e viu o momento em que o táxi se aproximou do objeto e este começou a subir. Ela também pôde observar os seres dentro daquela esfera transparente. Assustada, ela fechou a janela e as portas de sua casa e começou a orar. Estima-se que, somando os 2 fenômenos, milhares de pessoas daquela região teriam presenciado o incidente.
Em 1994, o caso voltou a ganhar força quando arquivos do governo espanhol, antes classificados como secretos, foram liberados ao público. No relatório oficial, apenas testemunhas com alto grau de importância naquela sociedade, como médicos, professores e donos de terras agrícolas, foram considerados, e todas as demais testemunhas da população comum foram classificadas como de menor importância. No relatório ainda não cita nenhuma explicação oficial para os avistamentos, mas o texto deixa em dúvida o caso da esfera tripulada e coloca como mais relevante e confiável o relato dos tripulantes do navio que viram as esferas luminosas. Fotos supostamente chegaram a ser tiradas e mostram o tamanho colossal do objeto. Nelas é possível ver os prédios abaixo e o tamanho colossal do objeto, que pôde ser visto claramente pelos moradores locais. Neste caso, temos um avistamento coletivo da ação de seres provavelmente alienígenas. Se fizermos um resumo dos fatos pelo ponto de vista ufológico, podemos considerar que havia uma nave extraterrestre no mar que foi deliberadamente estacionada ali, e uma segunda nave foi deslocada para visitar as ilhas mais de perto. É fato que a esfera que os tripulantes do navio viram desapareceu após 40 minutos, mas não podemos descartar que ela tenha apagado suas luzes e ganhado altitude para encontrar depois a esfera que estava tripulada, que também ganhou altitude e pode ter encontrado no céu a esfera principal, para enfim se juntarem e se deslocarem para outra área. O aspecto dos seres também é muito interessante. Eles eram humanoides, vestiam uniformes e ainda um tamanho muito maior do que o normalmente relatado. Suas vestimentas, podemos imaginar que se tratava de algo similar à roupa de nossos astronautas. Outro detalhe que chama atenção é o fato da esfera ter aumentado de tamanho. Talvez isso tenha sido uma ilusão de ótica, pois se o objeto era luminoso, ele poderia ter expandido sua luminosidade, que foi aumentando de tamanho, dando a impressão de que a esfera estava aumentando, quando na verdade era apenas a luz, enquanto o objeto em si permanecia do mesmo tamanho. Mas de fato este caso é extremamente intrigante, e com o relato de inúmeras testemunhas, fotografias do objeto, além do relatório oficial do governo espanhol, não restam dúvidas de que algo extraordinário aconteceu naquela noite. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.